Talvez vocês, réis mortais, não saibam, mas o medo é o principal alimento das criaturas que vivem nas fronteiras do além. Como lobos sedentos de sangue, eles farejam a sensação de medo a longas distâncias. Tais criaturas induzem os humanos a sentirem medo, e quanto maior o medo, o pavor, o horror exalado por vocês, mais eles saciam a sua sede implacável e horripilante. Deixe-me narrar uma pequena amostra de como uma criatura das trevas esmaga o psicológico de um ser humano para beber do medo que jorra abundantemente de sua alma. No início da década de 90, numa pequena cidade na província de Nagano, morava um brasileiro chamado Osmar. Osmar, como tantos brasileiros que atravessavam o mundo e foram para o Japão ganhar e economizar dinheiro. Osmar, que havia largado a família no Brasil e se entregado ao sacrifício de trabalhar 10, 12 horas por dia. Osmar, que aceitou a dura missão de passar longos meses de solidão e saudade. Sentia saudades do Brasil, sentia saudades da família, dos amigos, sentia saudade das horas de lazer jogando bilhar e bebendo cerveja com os colegas no bar. Um bar a 2 quadras da sua casa. A vida era tão fácil, tão simples, tão prática, tudo tão perto. Qualquer homem em seu lugar chegaria ao limite do estresse e à beira da loucura, tendo que enfrentar a mesma rotina árdua todos os dias. Com o tempo, Osmar passou a frequentar um hostess club. Nos finais de semana e também nos raros dias da semana em que não fazia hora extra. Ali, atenciosas atendentes conversavam animadamente com os clientes. Osmar podia desfrutar de uns poucos momentos de companhia feminina. Jovens garotas de pele fresca e vestidos justíssimos com aquele perfume delicioso no pescoço. Elas simulam interesse pelos assuntos dos clientes e os induzem a consumir as bebidas vendidas no estabelecimento. Em geral, elas parecem boas confidentes e emprestam seus ouvidos para que homens frustrados, tristes, solitários e carentes possam desabafar as suas mágoas e ansiedades. Não era prostituição, não era relacionamento pessoal. Era apenas entretenimento. Era uma válvula de escape, uma forma de amenizar o estresse, a solidão e o sofrimento causados pelos dias desgastantes dentro de uma fábrica. Osmar morava perto da fábrica, mas era um pouco afastado do vilarejo mais próximo. Não havia mercadinho, mercado ou loja de conveniência nas proximidades. Usava uma bicicleta para fazer pequenas compras e tomava um táxi quando o volume de sacolas era maior. Entre o alojamento da fábrica e o vilarejo mais próximo havia um cemitério.
no cemitério que ficava no meio dos arrozais e na beira de uma rua estreita e mal iluminada. Osmar, sempre que precisava passar por ali, procurava passar com o dia ainda claro, e ainda assim tinha uma sensação estranha de que algo ou alguém o observava por detrás das lápides de mármore. Procurava não lembrar que estava passando por ali, por aquele cemitério, num local sinistro, no meio do nada, sem nenhuma casa por perto. Ele evitou passar por ali o máximo que pôde. Ele tentou ser cuidadoso, mas o tédio, o vício e o destino pregaram-lhe uma peça. Uma noite chuvosa de domingo, Osmar estava sozinho no alojamento. Seus colegas todos haviam saído e ele não achava graça em beber sozinho. Mais uma vez, a solidão batia forte, despertando a tristeza latente e libertando uma angústia profunda que estava incrustada no seu subconsciente. Ele precisava ser forte. Não podia permitir que a depressão tomasse conta do seu ser, já tão castigado pelo dia a dia de trabalho árduo, pelas dificuldades com o idioma, pela diferença cultural e pela solidão. Osmar pegou a carteira e conferiu o dinheiro. Tinha apenas 8.000 ienes. Se ele fosse comedido, talvez o dinheiro desse para o táxi de ida e volta e algumas horas de distração, bebendo em companhia agradável. Arrumou-se e chamou o táxi. Quando chegou ao seu Hostess Club preferido, Osmar foi recebido calorosamente. Mama, a gerente do local, sorriu-lhe e destacou uma garota para fazer-lhe companhia. Ele era cliente regular da casa e foi muito bem tratado por todas as garotas. Bebidas, músicas no karaokê, sorrisos e risadas ecoavam no recinto e em sua mente, como se ele estivesse em uma grande festa. Ao término de cada música que cantava, Osmar era aplaudido com muito entusiasmo por todas as funcionárias do Hostess Bar, criando nele uma sensação efêmera de felicidade. Pouco depois das 10 horas da noite, Osmar pagou a conta e percebeu que só haviam lhe sobrado algumas moedas. Não tinha dinheiro suficiente para voltar para o alojamento de táxi, então teve que voltar a pé. Voltar para casa caminhando não era o problema. O que mais o incomodava era a ideia de ter que atravessar uma área mal iluminada naquela hora da noite e ainda ter que passar em frente ao famigerado cemitério. Ao menos a chuva havia passado. Apesar da distância, Osmar não teve tantas dificuldades em caminhar até um certo ponto antes daquele local sinistro. O centro da cidade, as luzes de neon e toda a agitação havia ficado para trás. Aos poucos, a paisagem se tornou escura à medida em que seguia
em direção à parte mais rural daquela localidade. Teve a impressão de que chegara tão rápido até ali. Parecia que algo conspirava para que ele estivesse ali, naquele momento, naquela hora. Osmar, que vinha caminhando, de repente diminuiu o ritmo de seus passos até parar em certo ponto. Algo dentro dele, certamente o medo, fez com que ele refreasse suas pernas. De onde estava, conseguia ver parte do cemitério. Osmar era extremamente supersticioso e agora se via ali, naquela situação de angústia, de receio, de medo, de pavor. Osmar ficou ali parado por alguns instantes, com a alma impregnada de ansiedade. Teve de súbito um ímpeto de dar meia volta. Pensou em voltar e dormir em algum lugar na rua. Uma coisa extrema, mas lembrou-se de que tinha que trabalhar no dia seguinte. Suas pernas fortes agora estavam hesitantes. Ficou com raiva de si mesmo, pois poderia ter economizado dinheiro ficando no alojamento, e assim não estaria passando por aquela situação desagradável, desconfortável. Bem, mas aquela não era hora para lamentações. Ele precisava criar coragem e chegar logo em casa. Precisava dormir e descansar para trabalhar na manhã seguinte. Osmar respirou fundo e, com passos tímidos, começou a se deslocar novamente. A rua era estreita e asfaltada, e atravessava muitos arrozais. Na penumbra sombria, a rua parecia ser mais estreita do que realmente era. Algumas touceiras de capim na beirada da rua pareciam estranhas criaturas querendo jogar seus tentáculos sobre aquele homem. Logo mais à frente, era arrozal de um lado e cemitério do outro. O cemitério acompanhava a rua por uns 200 metros. Alguns túmulos ficavam a apenas alguns metros da rua. Os postes de iluminação ficavam a cerca de 50 metros uns dos outros, e a luz era muito tênue, muito fraca. Devido ao grande intervalo entre um poste e outro, em certos pontos da rua, em frente ao cemitério, a escuridão era total. Perto dali, os grilos quebravam o silêncio. Parecia que nem os animais gostavam daquele lugar. Nos galhos dos pinheiros via-se apenas as sombras das corujas e seus olhos brilhando ao reflexo da precária iluminação dos postes. O brilho dos olhos das aves noturnas aumentava ainda mais aquela sensação incômoda de que estava sendo observado. Osmar foi aumentando gradativamente o ritmo de seus passos. No silêncio absoluto, somente o barulho produzido por seus sapatos no asfalto podiam ser escutados ao longe, como ecos que denunciavam a sua presença. Ele podia sentir o fluxo acelerado de seu sangue que pulsava fortemente em seus ouvidos e a sua respiração descompassada pela vida desregrada e pelo abuso do cigarro. Seus ouvidos estavam atentos a qualquer ruído estranho.
e um suor frio escorria-lhe pelo corpo, causando-lhe incômodos calafrios. Naquela altura, ele já havia atravessado quase metade do perímetro do cemitério, mas o seu coração ainda estava apertado. Ele estava muito tenso. De repente, ele ouviu um barulho. O barulho repetiu-se por 3 vezes, mas era só o relógio anunciando que era 1 da madrugada. Osmar, que já estava com a respiração e o coração acelerados, ficou ofegante, mas deu graças a Deus que era só o relógio. Recomposto do susto, continuou caminhando. Já estava fora daquele trecho medonho quando repentinamente um vento gélido começou a soprar. O vento unia nos arbustos e os pendões de arroz se agitavam numa coreografia macabra. Arbustos e touceiras de capim pareciam tomar formas andrógenas, movimentando suas folhas como a querer agarrá-lo. Osmar sentiu um arrepio que lhe percorreu todo o corpo como uma onda que começou na base da sua coluna vertebral e invadiu agressivamente sua cabeça, arrepiando-lhe cada fio de cabelo. O vento trouxe uma bruma densa que envolveu todo o local, deixando-o ainda mais assustador. Instintivamente, Oscar foi acelerando os passos como que se preparando para fugir dali. Seus ouvidos atentos captaram um gemido gutural, disforme e horripilante atrás de si. Não escutava passos e também não se atreveu a olhar para trás. Ouviu novamente aquele grunhido pavoroso que se repetiu várias vezes, confirmando a presença de algo ou de alguém vindo em sua direção. Quando deu por si, ele estava correndo desesperadamente, submetendo seu corpo a um esforço muito maior do que a sua vida sedentária lhe permitia. O vento agora passava forte, eriçando as penas das corujas e fazendo os pinheiros chiarem alto. Um corvo piou a meia distância, como que acordado pela ventania. Osmar ouviu o som de passos molhados, como se alguém estivesse correndo atrás dele com os pés cheios de barro e de lama. Algumas pedras foram arremessadas e Osmar percebeu que estava sendo atacado. Voaram mais pedras e alguns recipientes de saquê. Alguns copinhos atingiram suas costas e outros se espatifaram no asfalto. Seu medo naquela hora se transformou em pânico, pavor. Osmar correu desesperadamente e teve a aterradora impressão de que o caminho estava mais longo. Chegou no alojamento aos gritos e estava tão fora de si que não conseguia achar as chaves em seu bolso. Ele temia que aquele algo ou alguém ainda estivesse o seguindo. Continuou a não se atrever a olhar para trás. Bateu como um louco, um desesperado na porta, até que seus colegas acordaram e a abriram. Osmar entrou e trancou a porta atrás de si. Ele estava ofegante, sua camisa cheirava a saquê, e o coração parecia que ia explodir dentro do peito. Os amigos tentaram em vão acalmá-lo, mas eles também precisavam acordar cedo no dia seguinte, e em seguida foram todos dormir. Se ele tentasse descrever o que havia acontecido, talvez eles não o acreditassem. O cheiro de saquê não lhe dava muito crédito. Naquela fatídica noite, Osmar não conseguiu mais dormir e rezou
até o amanhecer. Exausto e indisposto, teve que cometer a sua única falta ao serviço. Osmar ficou meio perturbado por alguns dias, mas depois de algum tempo, sua vida voltou ao normal. Depois daquela noite, ele mudou seus hábitos de até então. Parou de frequentar os bares do centro da cidade e começou a fazer compras em outro vilarejo. O caminho era mais longo, mas ele nunca mais passou em frente àquele cemitério, nem mesmo de táxi. Mesmo depois que voltou ao Brasil, ele sempre evitava passar em frente de funerárias e cemitérios. Às vezes, chegava a mudar de calçada, de rua e até de direção. Ele não suportava mais sentir o cheiro de saquê ou de cachaça. Muito bom para ele, convenhamos. Parar com o vício foi muito bom para ele. Ele não suportava mais nada. Certo dia, durante uma corrida de táxi, ele pegou no sono. Aquele tipo de cochilo irresistível depois do almoço. Estava passando em frente ao tal cemitério sinistro de táxi. E pela janela, ele viu os túmulos com os copinhos de saquê e outras oferendas aos mortos. Perturbado, ele permaneceu calado, gélido e paralisado. Viu grandes e profundas pegadas entre os túmulos de mármore e de pedra. E haviam grandes rastros de barro e lama no asfalto. Mais uma vez ele ficava aterrorizado com a visão daquele lugar. Recomposto, mas ainda perturbado, ele dirige-se ao motorista para pagar a corrida. Percebe estupefato que as roupas do motorista estão sujas de barro. Um cheiro de saquê, um cheiro muito forte de saquê invade o veículo. E o motorista, com a voz rouca e assombrosa, lhe diz: "Fui eu quem correu atrás de você naquela noite." Osmar acorda assustado e extremamente perturbado. Passados alguns instantes, depois que o seu ritmo cardíaco e a sua respiração se estabilizam, ele se sente aliviado, porque desta vez fora apenas um pesadelo.